Hoje nós vamos abrir, se vocês fizerem essa ação, que é abrir a palavra do Senhor, que temos nas nossas Bíblias, em Marcos 10, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, e vamos ler do versículo 17, hum, e pode ser até ao 31, ainda que o grande sumo esteja do 17 ao 22, mas é necessário nós entendermos depois a aplicação, ou seja, a explicação de que Jesus dá acerca daquilo que é o encontro entre este jovem e o Senhor. Então vamos ler as Escrituras. Diz assim no versículo 17: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. O que é que eu me propus fazer hoje? É porque o texto, hum, à partida, mostra-nos uma imagem de que parece que Jesus está contra as riquezas ou contra alguém que tenha muito dinheiro. Mas essa não é a verdade deste texto. A verdade deste texto é que, na realidade, os ricos também são pobres. Ou até os ricos também são pobres. Ou afinal, os ricos também são pobres. E nós vivemos num mundo onde a riqueza é sinónimo de sucesso. Quem tem mais dinheiro parece ter mais valor na sociedade. É mais bem tratado, é reconhecido, é-lhe dadas alguns privilégios. Quem tem mais parece estar melhor na vida. Mas esta semana, durante uma conversa, eu não sei se posso dizer com quem, mas eu estava a falar com alguém daqui da congregação e ouvi esta frase: É tão pobre que só tem dinheiro. E eu achei engraçada a frase e fui ver de quem era e era Augusto Cury.
E o Augusto Cury tem essa frase num dos seus livros. Agora, isto levanta uma questão séria. Eu gostei muito da frase. Tão pobre que aquilo que ele tem, afinal, é só dinheiro. Será que isto levanta uma questão séria que nós devemos pensar? Será que é possível ter tudo nesta vida terrena e ainda assim não ter realmente nada de valor eterno? Esta é a questão deste texto. Esta é a questão desta passagem, desta imagem, deste encontro. A verdade é que, afinal, os ricos, na sua riqueza terrena, também são pobres na vida espiritual. E precisam muito mais do que aquilo que eles já alcançaram ou conquistaram pelas suas capacidades. E em Marcos 10 nós encontramos um homem assim. Ora, as características que nós vemos nos 3 evangelhos que falam sobre este encontro. Jovem. Então Mateus diz-nos que apresenta-nos alguém no seu vigor da idade. Ele era um jovem, era rico, dono de muitas propriedades, como nós vemos nos 3 evangelhos. Era bem-sucedido. Lucas apresenta-o assim, como um homem destacado na sociedade. Então ele era respeitado, ele tinha uma boa moral e ele era religioso. Este homem que aparece em Marcos 10 não é uma pessoa comum. Ele parece alguém habituado a grandes conquistas. Apesar da sua juventude, e ele pode ter herdado de alguma parte da sua herança, ou a sua riqueza pode ter sido alguma parte da sua herdade, da sua herança, mas o texto não nos diz isso, mas sabemos que ele é jovem porque o texto nos diz. E isso muda tudo, porque ele já era rico, como Mateus diz, ele já tinha muitas propriedades, como Marcos afirma, e é um homem de posição, como Lucas o descreve. Então nós estamos diante de alguém que, mesmo jovem, já tinha alcançado muito mais do que alguns conseguem na vida toda. Este homem não é um homem comum, este homem está habituado ao sucesso. E isto às vezes pode ser um perigo, né? E quando alguém está habituado alguém está habituado a conquistar tudo e começa a conquistar cedo, isso deixa de ser apenas alguma coisa que ele fez, mas passa a ser alguma coisa que ele é. Então conquista torna-se identidade, conquista torna-se a linguagem da pessoa e conquista torna-se o ADN. Então ele aprende. Ele aprende, se quero algo, esforço-me e consigo. Se na verdade me falta alguma coisa, eu trabalho mais e vou alcançar. E sabe, isto no mundo em que nós vivemos tem alguma verdade. Porque eu ainda ontem estava a ouvir uma daquelas... é interessante, né? O Senhor usa o que quer, quando quer, como quer, para nos vir ajudar a raciocinar. E eu quando leio isto, eu penso assim, não é bem assim. Mas este é o espírito do mundo, esta é a ideia do mundo. Uma vez ouvi o Cristiano Ronaldo e foi isto que me aconteceu ontem. Trouxeram-me esta entrevista que ele deu há anos atrás. E ele diz que veio a Portugal e fez questão de levar o filho mais velho, o Cristianinho, até ao lugar onde ele cresceu. E aquilo era um cubículo tão pequeno, tão pequeno. E aquilo comoveu o Cristiano Ronaldo, porque ele, ao entrar naquele lugar onde ele viveu, enquanto estava naquelas classes mais baixas, não é? Nos miúdos, nos adolescentes, no Sporting. Ele, quando entrou naquele lugar, o lugar ainda estava exatamente o mesmo. E ele comoveu-se quando viu as mesmas pessoas ali. E o filho dele naquela de... Estás-me a enganar, tu não viveste aqui. Ele disse, filho, eu vivi aqui. Não é possível. E ele estava a dizer isto ao entrevistador. Na cabeça deles não cabe isso. Porque o dinheiro para eles cai do céu. Os carros, o dinheiro, as roupas. Mas eu fiz questão de levar ali, quando eu vi as mesmas pessoas, de quando eu era miúdo, eu comovi-me. Sabe qual foi a última frase dele depois disto? Eu digo isto a toda a gente. Esforcem-se e conseguem tudo o que vocês querem. Vocês conseguem conquistar se no trabalho duro vocês derem tudo. Este é o espírito do mundo. E tem alguma verdade
E quem se ingra no mundo pelo espírito do mundo consegue viver alguma verdade nesta ideia. E isso funciona por algum tempo em algumas coisas nesta vida. Repara o que eu disse, nesta vida, mas há um problema. Apesar de tudo o que este jovem conquistou, e agora já não estou a falar do Cristiano Ronaldo, estava só a fazer este paralelo, há algo que ele ainda não tinha conseguido alcançar. Há um vazio. Há algo que, mesmo com a sua grande capacidade, na sua juventude, no seu vigor de vida, ele ainda não conseguiu alcançar e não conseguiu preencher um vazio que está dentro dele. E aí é aqui que nós fomos guiados por Deus para uma grande verdade que as Escrituras nos revelam em Eclesiastes 3, no versículo 11. Quando as Escrituras dizem assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. É aqui que tem um problema. Porque em Eclesiastes 3:11 nós lemos que Deus colocou no coração do homem o sentido do quê? Da eternidade, de viver para sempre. Mas há um problema neste versículo também, é que Deus não explicou completamente esse mistério. Então há uma indagação permanente, uma procura incessante, mesmo em quem já conquistou tudo nesta vida. Porque há um vazio que não preenche e nunca é preenchido por esta vida, mas pelo eterno. Ouçam o que o versículo diz. Deus criou uma atração ao eterno. Quem é o eterno? É Ele. A eternidade não é uma coisa, é uma pessoa. Por isso é que muitas vezes a Bíblia lhe chama o eterno. Porque não há vida fora dele. É nele que tudo existe e subsiste. Então Deus colocou dentro de nós uma busca incessante, uma necessidade que nunca é preenchida por mais alcances e conquistas que nós consigamos nesta vida. Então o esforço faz parte desta vida. As conquistas fazem parte desta vida. Mas nenhuma destas capacidades humanas conseguem conquistar ou alcançar a eternidade. Deus não explicou este mistério por inteiro e este jovem andava à procura. Este vazio estava a inquietar este jovem. Agora reparem como é que ele se aproxima de Jesus. Ele corre, ele ajoelha-se, ele expõe-se publicamente. Porque ele procura em Jesus uma resposta que ninguém até agora lhe tinha conseguido dar. E isto não é normal, deixem-me explicar isto. Um homem da posição dele não corre. Naquela cultura, um homem da posição dele, com as riquezas dele, não corre. Um homem na posição dele não corre e não se ajoelha perante ninguém. Quanto muito alguém se ajoelha perante ele para lhe pedir alguma coisa. Isto não é normal. Ele não se expunha desta forma. Sabe o que é que isto revela? Ansiedade por uma resposta. Inquietação profunda. Provavelmente, e eu poria mesmo, desespero. Porque ele estava a colocar em questão a sua reputação dali em diante. Jesus não era assim tão bem visto. E ele tinha uma posição destacável, mesmo perante o Sinédrio. E então ele faz a pergunta, e esta é a exposição. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Antes de nós irmos à resposta, reparem nisto. Ele correu e ele ajoelhou-se, mas agora nós vemos aqui um bom mestre. Se vocês fizerem uma pesquisa, não há ninguém que tenha sido chamado por bom. Não há nenhum mestre em Israel na época de Jesus que tenha-lhe sido dado um nome, ou neste caso, um sujeito antes de mestre.
Mestre era suficiente porque já era destacável. Não há ninguém. Sabe porquê que não há ninguém? E Jesus explica isso. Bom. Porquê que me chamas bom? Há aqui algum tipo de reconhecimento, mas não há uma compreensão total. Há aqui alguma ideia de que ele se destaca dos outros mestres, mas ele não consegue entender que tipo de destaque é que Jesus tem. E é exatamente aí que Jesus começa. Porque me chamas bom? Jesus não está a rejeitar o título, reparem. Ele não está a dizer, eu não sou bom, por isso não me chames isso. Ele disse assim, porquê é que me chamas bom? Ele está a explicar, olha, tu agora fizeste bonita. Eu vou-te responsabilizar por aquilo que tu estás a dizer. E sabes como é que eu te vou responsabilizar por aquilo que tu estás a dizer? Eu vou explicar-te o que é que tu acabaste de dizer. Qual é a profundidade? Qual é a responsabilidade daquilo que tu me chamaste agora? Porque só Deus é verdadeiramente bom. E aqui começa o confronto. Há aqui que há um confronto neste encontro. Porque aquele jovem pensava que estava diante de um mestre. E estava. Mas ele era diante de Deus. Não era apenas um mestre. E ele pensava que vinha fazer uma pergunta sobre o que é que ele tinha de fazer. É aqui que Jesus está a entrar no confronto. Ele tinha que mudar a mente. Porque ele achava que, porque tinha um ADN de conquista, já só lhe faltava mais uma taça. E que ele conseguia conquistar. Jesus está-lhe a mostrar que não é possível. E quando ele mostra aquilo e faz esta pergunta sobre o que fazer, quando ele na verdade precisava era de saber com quem é que ele estava a lidar. Quem é que estava diante dele? Porque essa é a pergunta que nós devemos fazer. Agora, uma pergunta que mistura as duas ideias torna-se confusa. Repare nisto. O que é que eu tenho de fazer para herdar? Consegue ver aqui a diferença? Consegue ver a dificuldade da compreensão deste homem? Ele estava confuso. Porque quando nós fazemos alguma coisa para conquistar, é porque nós estamos a ganhar alguma coisa que nunca iria ser nosso sem o nosso esforço. Sim ou não? Mas uma herança não é assim. Uma herança é nós recebermos alguma coisa por filiação. Ou por doação. Porque há alguma ligação. Não é por causa daquilo que nós fazemos. Agora, fazer, lembra, conquista. Herança é receber. E este homem não veio com um problema qualquer. Ele está bastante confuso. Porque ele, nesta mesma frase, o que é que eu tenho de fazer para herdar? Então há aqui uma grande confusão e nós percebemos isto. Então ele faz a pergunta certa, mas com a base errada. Que farei para herdar? Ainda por cima ele está a falar, não é de qualquer coisa. Ele diz a vida eterna. A pergunta é certa, mas está colocada numa base errada. Este homem já percebeu alguma coisa importante, que a vida eterna não se compra. Não vai lá com esmolas nem com dinheiros dados ao sinédrio. Senão eu já tinha conquistado e ainda não a tenho. Ele já entendeu isso. A vida eterna não se compra. No entanto, ainda não percebeu o essencial. A vida eterna também não se conquista com esforço humano. Agora, a sua pergunta mostra que ele não coloca a possibilidade de comprar a vida eterna, porque não é isso que ele pergunta. Quanto é que custa? Ele não perguntou isso. Mas Jesus tinha a resposta para lhe dar. Tanto uma como outra. Mas ele ainda coloca a hipótese de conseguir adquiri-la, de conquistá-la pelo seu esforço humano, pela sua espiritualidade, pela sua religiosidade, pela sua ação, pela sua atitude perante as coisas da vida. Então ele já abandonou uma falsa solução, mas ele ainda não encontrou a verdadeira solução. O que é que eu tenho de fazer para herdar a vida eterna? Então um título certo sem compreensão, porque ele chama bom ao bom mestre. Porque me chamas bom? Então é importante reconhecer que Jesus aqui, ele não rejeita o título, mas a forma como Jesus aborda o assunto dá a ideia que ele o aprofunda. Parece que fica a ideia de
de ele estar a responsabilizar. Tu sabes mesmo o que tu estás a fazer? Tu queres mesmo ir por aí? Então vamos lá caminhar esse caminho. Vamos lá aprofundar essa pergunta que tu me estás a dizer. Vamos lá ver se tu estás capacitado para ir até ao fim. Vamos lá ver se tu queres mesmo ouvir a resposta certa. Então ele vê Jesus como mestre, mas ele não vê Jesus como Senhor. Ele vê Jesus como alguém capaz de lhe fazer uma resposta que ele quer ouvir, mas ele não vê alguém a quem ele se quer submeter. Então aqui o que está a acontecer é que Jesus está a revelar o verdadeiro problema. As perguntas de Jesus e a ação de Jesus, a atitude de Jesus, é amá-lo. Ele apenas vê Jesus como alguém que lhe pode dar alguma direção boa, mas ele não vê Jesus como o verdadeiro caminho e a própria vida eterna. Senão ele dizia: como é que eu me posso pôr às tuas cavalitas e não largar-te mais? Porque aquele que andava à procura de quê? Da vida eterna. Jesus é a vida eterna. Ele não só poderia lhe dar a direção para o caminho, podia lhe revelar toda a verdade, como ele lhe podia apresentar a pessoa da vida eterna. Então ele pergunta o que fazer, porque ainda vive na lógica da conquista, como nós. Eu a semana passada, não foi a semana passada, foi há 2 semanas, eu disse: olha, eu fico triste comigo porque quando eu estou a ler um texto bíblico, eu estou-me sempre a pôr do lado do bonzinho, não é? De quem não faria esta pergunta, de quem entenderia logo à primeira. Mas essa não é a realidade. A realidade é que nós somos este jovem e mesmo assim estamos aquém deste jovem porque ele torna-se um destacado na sua sociedade, como nós não somos ainda. Ele já está uns furos acima, nós ainda estamos mais abaixo. E é necessário nós entendermos isso. Agora, Jesus, na sua caminhada, vai levá-lo até ao limite. Eu gosto de Jesus. E dos versículos 19 e 20, Jesus está a falar sobre a lei, em que o homem responde: tudo isso eu tenho guardado. Mas Jesus tinha aqui uma na manga. Deixa-me eu falar a tua linguagem, que eu sei que gostas de ouvir isto. Isto faz-te crescer o ego. E quanto maior a altura, maior a... Então eu vou ajudar-te a subir, porque eu sei qual é o caminho que tu costumas subir. Bora lá. Vamos lá. E o Senhor começa a falar e a ir ao âmago, ao centro da questão. Este jovem já deveria ter tentado fazer estas perguntas tanta vez a tantos mestres lá em Jerusalém. E sabe qual era a resposta deles? Uau! Tu és um jovem de uma maneira. Quem me dera ter aqui uma data de jovens assim aqui em Jerusalém. Ricos, destacados, hã? Bons homens sob a lei, porque conseguem cumprir tudo. Não falham nada. O Senhor Jesus deu ali uma lista dos 6 da forma como nós lidamos com o próximo. E o que é que ele disse? Tudo isso eu tenho guardado. Tudo isso eu tenho observado. Estás a fazer o meu caminho. Eu sei o que é que tu já fizeste. Já foste andar a perguntar todos aos outros mestres e eles a dizerem-te ali o checklist. Hã? Deixa ver, faz isto, sim, faz aquilo, faz. Já fizeste aquilo, foi. Quantas vezes? Muitas. Passei no teste, passaste. Mas há alguma coisa no coração dele não ficava resolvida. O vazio sobre o eterno continuava lá. E ele ficava insatisfeito. E há outro mestre, e há outro mestre, e há outro mestre. E nenhum deles conseguiu revelar o vazio, ou preencher o vazio, ou mostrar-lhe a direção para que ele não tivesse mais aquela insatisfação, aquela insegurança. Porque ele sabia que não tinha a vida eterna. Esta era uma certeza que ele tinha. Eu não tenho a vida eterna e quero conquistá-la. O que é que eu tenho de fazer? Agora, a pergunta importante que se coloca é: se o jovem estivesse disposto
a fazer aquilo que Jesus agora no final vai dizer, se ele ganharia a vida eterna ou não. Aquilo que Jesus está a fazer é levá-lo até ao limite, a dizer, olha, mostra-me lá então o que é que tu consegues dar. E ele mete o quê? Os bolsos para fora e diz, pronto, já não tenho mais nada para te dar. E o que é que o Senhor Jesus diz? Isso não chega. Ai, tu já fazes isso tudo, já. Mas olha, isso não chega. Ficaste aquém ainda. Foste medido, foste pesado e ficaste ainda a dever qualquer coisinha. Tudo. Tudo. Então Jesus, aquilo que coloca ali naquelas perguntas, não é um checklist onde ele vai dizer, isso está feito, está feito, está feito. Ele deve ter ficado na expectativa, bom, qual é a próxima pergunta? E o Senhor Jesus aquilo que está a fazer é pôr um espelho à frente dele, para expor o seu coração. Jesus fitando, reparem nisto, quando Jesus lhe esgotou todas as ações, olhou para ele e amou-o. Jesus ama-nos na nossa podridão, na nossa pobreza, na nossa morte. Jesus ama-nos quando nós somos seus inimigos. Jesus ama-nos quando nós já não temos mais nada para lhe dar. Porque tudo o que nós tínhamos não era suficiente. Então a pergunta importante é que Jesus, fitando o amor, e disse, só uma coisa te falta. Vamos lá, se conseguires cumprir este requisito, o que é que acontece? Fica a vida eterna do lado lá? É doada? É herdada? Não. Porque a pergunta é, se o jovem estivesse disposto a herdar a vida eterna com aquela atitude que Jesus lhe vai colocar à frente, ele herdaria a vida eterna ou não? Não. Com certeza que não. Porque aquilo que Jesus está a mostrar, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e traz um tesouro nos céus, então vem e segue-me, não era o caminho da salvação. Jesus é que vê o coração como nós não vemos. Então Jesus viu no coração tudo aquilo que ele estava disposto a dar, mas ele viu ainda mais aquilo que ele nunca iria abrir mão. Então Jesus o que fez foi, deixa-me eu embelezar aqui o quadro, tu vais ficar satisfeito, mas eu depois vou ao âmago da coisa e vou mostrar-te onde é que está o tesouro do teu coração, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então Jesus expõe o coração do moço. Faz isto e serás salvo. Ele está a mostrar, tu não consegues fazer o que seria necessário. Não está à tua mão. E eu vou mostrar-te uma coisa prática, de uma coisa que tu não estás possibilitado, nem capacitado, nem nunca estarás a abrir mão daquilo que tu conquistaste até hoje. Porque é a tua identidade, é o teu ADN. Tu não queres desistir de quem tu és. Não é assim que Jesus diz, queres seguir-me? Nega-te, é a tua identidade a partir de hoje é nula. Não conta mais nada daquilo que tu fizeste. Bom e mau. Porque nós não estamos aqui a falar de questões terrenas. Nós não estamos a falar de sucesso e conquistas que perecem. Nós estamos aqui a falar de herança eterna. Coisas que permanecem para todo o sempre. O que é que nós podemos fazer que pode conquistar alguma coisa com valor eterno? O que é que nós, com muito esforço, podemos conquistar que tenha valor eterno? Zero. Nada. Aqui é que está a tragédia. E é como se nós víssemos um homem a afogar-se porque tem uma mala cheia de ouro e ele tem uma escolha para fazer. Ou eu largo tudo o que conquistei até hoje, ou eu morro afogado agarrado a isto. E ele decidiu não largar. Quem é que o matou? Foi o ouro? Não. O problema aqui é que o ouro é que o agarrava.
Não era ele que agarrava o ouro. Então aquilo que Jesus está a mostrar não é as riquezas que são más, mas quando as nossas riquezas nos agarraram por completo, nos dominam, e nós não estamos dispostos a ter outro senhor. Não podereis ter dois senhores. Não podereis servir a dois senhores. Ou a Deus ou ao dinheiro. A Mamon. Jesus ensina isto logo no primário sermão. Então Jesus aqui mostra-lhe a tragédia que está no seu coração, porque ele não consegue receber aquilo que procurava. Ele não está apto, não está disposto a obedecer àquilo que ele procurava, que ele dizia ou que ele mostrava que era mais importante, que ele estava disposto a ser desconsiderado naquele momento por correr, estava apto a ajoelhar-se perante uma pessoa que não era assim tão bem vista, estava apto a expor-se uma vez publicamente em relação a umas respostas, à procura de umas respostas, mas ele não estava apto para largar quem ele tinha sido até ali. Então Jesus revela aqui a verdade. Versículo 22, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então ele não trocou a vida eterna pelas propriedades, mas também não dava, pois não? Porque a vida eterna não se compra. Aquilo que Jesus está aqui a fazer não é uma moeda de troca, é um espelho e a expor o coração do homem. Então ele retirou-se triste. Porquê? Porque ele não consegue conquistar. Ele não vai ter mérito nisto. E a verdade é que ele está habituado a sempre conquistar, mas ele não consegue render-se. Desistir. Então ele consegue realizar neste mundo, mas em boa verdade ele não consegue depender. E é aqui que está a tragédia. Ele perde a herança, porque ele pensou em o que é que eu tenho de fazer? Nada. Ai, não é uma conquista minha, eu não tenho mérito nisto, então não quero a herança. Isto é muito mais sério, irmãos, do que aquilo que nós conseguimos ver à partida. E Jesus está a revelar a verdade. E por isso é que ele diz, depois do jovem ter saído triste, Jesus olha ao redor e fala com os discípulos assim: quão dificilmente os ricos, os que têm riquezas, herdarão a vida eterna. Conseguirão ver o reino de Deus. E isso maravilhou os discípulos, causou-lhe alguma perturbação. Mas Jesus não está a mostrar, e mostrou rapidamente, que o problema não é a riqueza, o problema é a autoconfiança. Por isso é que Jesus ali explica: olha, o problema aqui é aqueles que confiam mais nas riquezas. Confiam, metem a sua confiança nas riquezas. Então o problema é a autoconfiança, o problema é a autossuficiência. E é aí que Jesus pergunta: então quem pode ser salvo? Se não for por si mesmo. E Jesus diz de uma forma muito clara: ninguém. Porque ao homem não é possível alcançar a vida eterna. Mas nada é impossível para Deus. Porque a resposta aos homens é impossível, é ele dizer assim: a vida eterna não se conquista, não se merece, não se alcança. Mas para Deus, a vida da salvação, a vida eterna, a salvação é obra de Deus. A vida eterna é uma herança que Deus dá aos seus filhos. Então quem recebe ganha tudo. Versículos 28 a 31. E Pedro pergunta assim: vale a pena, Senhor? Porque quando Jesus está a explicar aquilo, Pedro começa a ficar confuso e a dizer assim: pá, nós largámos tudo. Se nós ao largarmos tudo não ganhamos nada, como é que é? Ó Senhor, nós largámos tudo. Então agora é que nos dizes? A resposta de Pedro, a explicação de Pedro, a afirmação de Pedro mostra que ele ficou ali um bocado inseguro, do género: é pá, então este homem tem muito mais do que nós. Então e nós que largámos tudo e tudo é zero comparado com o outro? Nós largámos tudo, Senhor, para te seguir. E o Senhor diz: olha, espera, acalmar o coração dele.
Na verdade te digo que aquele que largou a casa, pai, filhos, mulher, campos, herdará ainda nesta vida 100 vezes mais. E os discípulos só entenderam isso, sabem quando? Quando a igreja se tornou comum. Quando eles deixaram de ter uma casa, mas começaram a ter as casas todas em todas as cidades onde havia crentes. Deixaram de ter aqueles irmãos só de sangue, mas começaram a ter tantos irmãos por todas as cidades onde havia crentes. Todos os campos que eram da igreja, que faziam parte de todos os crentes, eram deles. Então havia muita gente que com propriedades, depois do Atos 2, ou seja, da descida do Espírito Santo, da revelação de quem Deus é, da nossa insuficiência perante Deus e perante a lei. Houve muitos homens ricos que vendiam tudo o que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos para que ninguém tivesse necessidades. Será que este jovem rico foi um deles? Quem recebe, ganha tudo. Há uma recompensa agora, há uma recompensa eterna, mas também há um sofrimento momentâneo. Há um sofrimento no caminho, com tribulações. Mas deixem-me dizer o seguinte: há glória no fim. Há glória no fim. Quem tenta ganhar, perde. Quem está disposto a perder, recebe. Não é assim que Jesus ensina? Quem quiser ganhar a sua vida, certamente perdê-la-á. Mas que qualquer um, por amor de mim e do Evangelho, perder a sua vida, certamente a ganhará. A pergunta certa seria o seguinte: como é que eu posso receber aquilo que eu nunca vou merecer? Como é que eu posso receber aquilo que eu nunca vou fazer por merecer? Como? Porque essa é a resposta mais difícil que nós poderíamos buscar. É essa a atração ao eterno que o Senhor fala em Eclesiastes 3:11. Porque depois de nós termos tudo, há alguma coisa nos falta. Agora, como é que nós estamos a viver? Porque este homem tentou conquistar e perdeu tudo. Como é que nós estamos a viver? Como alguém que tenta conquistar as coisas de Deus? Em barganha, em negócio? Ou como alguém que se rende completamente a Deus para viver pela sua graça? Porque no fim, irmãos, deixem-me dizer, no fim haverá muitas pessoas com muito, que alcançaram muito, mas não têm Deus. E na verdade haverá pessoas sem nada terreno alcançado, mas com tudo em Cristo. E Ele é a vida eterna. Então, afinal, os ricos também são pobres. Porque tudo o que nós conseguimos conquistar aqui pela nossa própria força não tem valor eterno. Mas tudo o que recebemos pela graça, da parte de Deus, durará para sempre. Nós temos que enganar os nossos corações. Porque os nossos corações enganam-nos. Então vai haver uma luta constante. Porque o coração do homem é enganoso e os seus caminhos são morte. E o nosso coração todos os dias nos diz: Alexandre, tu consegues. Olha à tua volta. Olha o fulano de tal. Conseguiu ou não conseguiu? Tu também consegues. E a minha oração matinal provavelmente vai dar mais aso, lugar àquilo que o coração me falou naquele momento, do que na realidade eu dizer assim: Senhor, eu não quero olhar para os lados, eu não quero estar aqui em ver o que é que o outro tem, o que é que não tem, o que é que eu consigo conquistar ou não. Senhor, eu quero te entregar o meu dia, eu quero te entregar a minha vida. Porque eu sei que eu não consigo alcançar nada nesta vida que tenha valor realmente eterno, que perdure. Eu não tenho, nem eu nem o Senhor sou do meu tempo. Eu não sou senhor do meu tempo. Porque mesmo que nós pensemos, não, mas eu é que sou o dono da minha agenda, pá. Sabemos lá se a gente amanhã está vivo? E se é hoje que o Senhor nos encontrará e nos dirá, então, filho, como é que foi a passagem pela terra? Viste-me, buscaste-me,
Consideraste-me? Porque esta é a verdadeira pergunta que nos vai alcançar no final de tudo. Independentemente do que nós conseguimos conquistar pelas nossas capacidades, das mãozinhas que o Senhor nos deu. E graças a Deus por tudo o que Ele nos dá. Mas cuidado, não deixem que o vosso coração fique dominado por todas essas coisas que são de valor temporário. Este é um espelho que nós devemos colocar na nossa frente hoje e agora. O que é que me domina? O que é que eu não estou disposto a abrir mão? Senhor, eu não quero continuar a dar do meu tempo todo para estas coisas. Claro que nós temos uma carne que tem que ser vestida. Claro que nós temos uma carne que tem que ser alimentada. Claro que nós podemos ter coisas que nos satisfaçam e agradem. Claro que sim. Mas nada disso perdurará para sempre. Por isso é que o Senhor diz: alimenta sim o homem carnal, mas cuidado, alimenta muito mais o homem espiritual. Jesus não veio vivificar o homem natural. Na realidade, ele veio vivificar o homem espiritual para que ele se sobreponha ao homem natural. Por isso é que Paulo diz: eu ponho à morte todos os dias o meu corpo. E convido os outros todos a fazer a mesma coisa. Porque, em boa verdade, por mais que a gente o ponha à morte, ele não morre. Então, irmãos, saibamos escolher bem, porque ele vai continuar a ter fome e nós podemos dar boa comida, bom combustível a eu ia dizer este bom corpinho, mas já não posso dizer isso. Agora os mais velhos dizem: não posso dizer isso porquê? E os mais novos: tens razão, já foste, né? E eu hei de ter para aí uns 80, se o senhor quiser, e dizer assim: este corpinho, espetáculo. Mas a gente pode satisfazer-nos com as coisas que o Senhor nos vai dando, mas não podemos ficar dominados por elas. E é por isso que nós nos juntamos em igreja, é por isso que nós nos motivamos, nós nos exortamos às coisas que perduram para sempre. Posso chamar o grupo de louvor? Nós precisamos disto, irmãos, de um espelho à frente da nossa cara que nos mostra onde nós estamos, onde nós estamos, quem nós somos. Que, na verdade, qual é o impulso que nos leva a levantar da cama? Qual é o impulso que nos leva a fazer as coisas do nosso dia a dia? Porque sabe, se há coisa que nós podemos responder de uma forma clara e categórica é: eu sei para o que eu vim a esta vida. Porque em última análise eu vim para glorificar o meu Criador. Nisto ninguém pode fugir disso. Eu vim glorificá-lo. E como é que eu posso glorificar alguém que eu não o conheço? Então eu vim para conhecer o meu Criador nesta vida e para fazê-lo conhecido. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.